Eu peço então a todos que entendam que o que vai ser tratado aqui é, dentro das minhas pretensões, né, um estudo abrangente e essencial, que busca analisar de onde vêm as principais ideias das três maiores religiões monoteístas e quais as origens do próprio monoteísmo. Nós vamos fazer relações e vamos tentar entender que há longas dinastias de ideias que vão se transformando ao longo do tempo, até chegar ao que hoje nós consideramos os modelos do sagrado e do ritual empregados no cotidiano das civilizações religiosas tradicionais. Todo o processo humano é um processo histórico, às vezes diretamente perceptível no desenvolvimento, às vezes confuso. Um estudo da história da religião mostra que nós somos, em essência, seres espirituais. Os humanos criaram religiões ao mesmo tempo em que criavam as primeiras obras de arte. E há uma correlação muito interessante entre essas duas coisas. E não só porque eles desejavam propiciar meios para atingir forças poderosas. Essas crenças primitivas, elas exprimiam uma perplexidade. Elas exprimiam um mistério que parecem ser um componente essencial da experiência humana num mundo que era, ao mesmo tempo, belo e aterrorizante. A ideia de Deus, ela não evoluiu a partir de um ponto e avançou de modo linear até o conceito final. A ciência funciona assim, mas a arte e a religião não funcionam assim. Existe uma impressionante semelhança nas ideias do divino das três grandes religiões, tá? Apesar dos choques de propostas que tu tens nelas, como por exemplo trindade e encarnação. E fica evidente que a ideia de Deus, ela se encaminhou de forma semelhante em crenças que se desenvolveram de forma independente. Sejam quais forem as conclusões sobre a realidade de Deus, a história dessa ideia, ela vai nos dizer muito sobre, talvez não Deus, mas sobre a própria mente humana, sobre a natureza das nossas aspirações e das nossas inspirações. Porque a ideia de Deus afeta a vida de bilhões de pessoas. No princípio, os seres humanos criaram um Deus que era a causa primeira de todas as coisas e o Senhor do céu e da terra. Ele não era representado por imagens e não tinha templos, não tinha sacerdotes que trabalhavam por esse Deus. Esse Deus era excelso demais para ter um culto dos homens. Essa é a teoria do Deus único original, que foi propagada pelo padre Wilhelm Schmidt numa obra chamada A Origem da Ideia de Deus, de 1912. No início, portanto, os homens reconheciam apenas uma divindade suprema, que havia criado o mundo e governava de longe os assuntos dos seres do céu e da terra. E eu trouxe essa teoria aqui porque ela é uma teoria completamente inversa. Ela é praticamente oposta a todas as outras propostas depois. E para entendermos melhor o início dessa história toda, cuja transformação, né, e evolução do politeísmo até o monoteísmo é a mais aceita e provável nos meios acadêmicos, né, em oposição à ideia de que teria um Deus monoteísta antes de qualquer outra coisa, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o Oriente Médio, onde a ideia de Deus, como a gente concebe hoje, ela surgiu aos poucos, isso por volta de 14 mil anos. Quando se descansa no sabá, ou quando se lava os pés de alguém na Quinta-feira Santa, por exemplo, são ações que, se tu pensar por si só, não fazem sentido, elas são desprovidas de um sentido maior. Mas são atos significativos e sacralizados, sagrados, porque as pessoas acreditam que já foram praticados em algum momento pelos deuses. Como outros povos antigos, tá? Os babilônicos atribuíam as conquistas militares aos deuses. E eles achavam que a própria Babilônia, uma cidade extraordinária para a época, era uma imagem do céu. Sendo que cada um dos templos que eles tinham, eles achavam que era uma réplica de um palácio divino. Desses deuses surgirão outros deuses, num processo que a gente chama de emanação, e que vai se tornar muito importante depois na história do Deus monoteísta. Esses novos deuses,
eles surgem uns dos outros aos pares, cada qual se tornando mais e mais definido do que o anterior. À medida em que a evolução divina avança. Então os novos deuses, como acontece tantas vezes nas histórias da mitologia, eles vão se rebelar contra os seus pais. Mas Tiamat, a deusa do mar, ela não consegue ser vencida por Ea, que é a deusa da terra. E Tiamat, além de não ser vencida, como resposta ao ataque, ela começa a produzir uma raça inteira de monstros. Mas Ea, a deusa da terra, ela tinha um filho. E esse filho era fabuloso. Esse filho era Marduk. E reunidos, os deuses ouviram Marduk dizer que ele venceria Tiamat. Então, depois de uma luta gigantesca, uma luta difícil, Marduk derrota Tiamat. Saindo vitorioso, tá? O Marduk, ele resolve criar um mundo totalmente novo, porque ele via que aquele mundo que existia não era um mundo adequado. Ele vai moldar o primeiro homem, e os deuses observaram aquilo e ficaram boquiabertos com a criação do Marduk. Nós não devemos pensar que Abraão e Moisés acreditavam nesse Deus como nós acreditamos no Deus moderno. A nossa familiaridade com esses textos bíblicos e essas narrativas sagradas, elas tendem a fazer com que a gente projete o nosso conhecimento, né? As nossas intenções, as nossas compreensões sobre outros tempos. Mas isso não condiz com a realidade, tá? Não é assim que funciona. Esse Deus Javé, ele vai se transformar com as narrativas e o desenvolvimento dos textos, tá? Com o tempo, essa figura vai transcender e vai se tornar muito mais misericordiosa, né? Ele vai mudar de postura. Os deuses pagãos haviam se aproximado da humanidade, eram parte dela. Mas agora, isso tudo tinha acabado.